Ok, então começamos oficialmente agora, né, gravando o nosso último encontro sobre a República. Né? Teremos o livro 10, que é o último dos livros da República. E ao contrário dos outros livros, que a gente fez 2 encontros, né, para cada capítulo, no livro 10 eu acho que dá para a gente fazer um encontro só e curtir a festa. Né? Pensando ali um pouquinho no Platão. Bom, no livro 9, o Platão, então, ele sintetiza, né, a argumentação sobre a resposta ao Trasímaco, né? Então, lembrando, né? O Trasímaco lá no livro 1, ele havia dito, né, para o Sócrates, o seguinte, a tese dele sobre a justiça era a seguinte, que a justiça ela é uma construção humana, uma suposição humana, combinada, e ela é, então, a vantagem do mais forte, né? A justiça é a vantagem do mais forte. É mais ou menos assim que ele falou. E por conta disso, né, por ser a vantagem do mais forte, se você é justo, ou seja, se você obedece o mais forte, você se torna infeliz, né? Porque você não está seguindo os próprios valores, mas os valores de quem está no poder e falou, olha, né? Agora é justo você usar a camisa branca e amanhã e não outras cores. Então, ou seja, se você não quiser usar uma camisa branca, por exemplo, para você ser justo, você tem que se enquadrar a isso. Então, a justiça é uma série de normas, né? Uma série de valores externos da pessoa. Então, o justo, para o Trasímaco, ele é infeliz por conta disso. Porque ele abre mão da liberdade dele, né, para seguir uma recomendação de alguém mais forte. E o injusto, por sua vez, seria o feliz. Porque já que ele não segue a regra do mais forte, né, a regra de quem está no poder, o Trasímaco diz que o injusto, né, a prática da injustiça, gera, né, a felicidade nos seres humanos. Então é tentando, né, responder a essa questão que o Sócrates, ao longo de toda a República, vai dialogando com seus discípulos. Né? E no capítulo 9, ele apresenta uma espécie de solução, né, uma solução argumentativa para essa questão, né? Dizendo que, né, a prática da justiça ela leva o ser humano à perfeição. Né? Então, a gente viu, né, que a justiça é uma espécie de harmonização da alma. Então, no livro 9, Platão ele diz o seguinte, né? Imaginem um ser, né, que ele é composto de vários animais dentro de si. Então, né, dentro do mesmo animal, no mesmo animal, ele tem, sei lá, uma cabeça de leão, né, uma cauda de serpente. Imagine uma quimera composta, sabe, das mais diferentes, das mais contraditórias funções, etc. Né? Agora, imagine que esse ser quimérico, ele é disfarçado por fora, né, de um ser humano. Então, o ser humano, ele é isso para Platão, né? Ele é um ser composto desses vários impulsos contraditórios e a justiça, ela é a harmonização, né, dessa alma conturbada. Okay? Então, no livro 9, ele diz isso, que a justiça ela proporciona ao ser humano a felicidade, né? Porque ele vai aprender a domar a parte dele de leão, né? Ele vai aprender a deixar que esses impulsos se tornem seus aliados e não seus inimigos. Né? Ele não cede ao impulso mais forte, né, ou ao impulso mais urgente, mas ele, pela razão, né, consegue coordenar esses impulsos. Ok? Então, basicamente foi essa a síntese, né, ou pelo menos um dos argumentos mais fortes que o Platão coloca no livro 9 para responder o Trasímaco. Tem outros, né, por exemplo, que a justiça, né, e esse equilíbrio da alma nos leva ao verdadeiro prazer, né? Então, a verdadeira felicidade, enquanto o injusto, aquele que não pratica essa harmonia interna, tem só uma sombra do prazer, né? Como se a pessoa quisesse matar a fome de filosofia dela comendo arroz e feijão. Né? Não é exatamente isso, né? A pessoa tá buscando satisfazer uma fome de conhecimento assistindo Velozes e Furiosos, por exemplo. Algo assim, percebe? Então, não dá para você avançar muito porque é só uma sombra, né? Só uma sombra. Enfim, né? Não dá também para fazer uma super revisão. A gente poderia falar de novo do livro 9. Mas qual que é a questão? No livro 10,
a continuação da resposta ao Trasímaco, ela toma um outro teor, né, que é o teor metafísico. Platão ele vai dar uma resposta dizendo o seguinte: olha, né, Glaucia de Manto, nós dizemos, né, as vantagens do justo em vida. Só que a nossa vida é nada perto da eternidade. Né? E poucas coisas, no fim das contas, acontecem. Né? Poucas coisas grandes acontecem com um ser humano no tempo da sua vida. Então, se a gente quiser realmente saber qual é o benefício da justiça, olhemos para a eternidade. Né? Olhemos o que acontece com a alma justa quando ela está de frente com a eternidade. E aí ele vai contar o mito de Ur. Mas antes de chegar lá, ele diz o seguinte, né? Acaba o livro 9, Sócrates suspira e fala: puxa, nós estamos aqui há quanto tempo já, né, Glaucia? Que eles estão conversando durante uma festa, né? E o Sócrates fala: eu acho que a gente respondeu bem ao Trasímaco, né? E eu me sinto satisfeito com a criação da nossa cidade, né? Com a cidade ideal que eles pensam na República, sobretudo no que diz respeito ao que nós fizemos com a poesia. Né? Pode entrar. Então, ele retoma, né, a argumentação dele acerca da poesia. Se a gente lembrar, no livro 2, aliás, né, no livro 3, no livro 4, ele inicia aquela famosa parte da República, que é a crítica à poesia, a crítica aos poetas, né? Que é, basicamente, uma crítica à forma tradicional de ensino da época do Platão. Então, os gregos antigos, eles aprendiam valores, aprendiam a se comportar em sociedade, aprendiam modelos de conduta e tal, com os poemas homéricos, né? A Ilíada e a Odisseia, e outros poemas, né? As tragédias gregas, enfim. E o Sócrates, né, naquele momento da República, ele fez uma crítica feroz, dizendo que a poesia, tal como ela é apresentada hoje na cidade, ela não serve para educar. Por quê? Porque ela expõe maus exemplos. Ela trata os deuses como se fossem pessoas. Né? Ela trata os heróis, né, os modelos de conduta, como se eles pudessem, né, ceder aos impulsos mais violentos ou aos impulsos mais tempestivos que existem. Né? Então, basicamente, o que ele diz é que a poesia apresenta ele de maneira falsa. Né? E aí ele concorda em deixar a poesia como educação, só a parte boa da poesia, né, digamos assim. A parte que apresenta os deuses de uma maneira verdadeira, né? Considerando que eles são bons, etc, etc. E não seres vingativos. Né? Ok? Lembraram da crítica à poesia? Então, ele retoma, né, essa crítica através de um outro ponto de vista. O ponto de vista da imitação. Então, o que é a imitação e quais são os perigos que a imitação gera em nós? Por exemplo, a poesia, ela imita alguma coisa. Quando um poeta ele narra o feito de alguém, ele está escrevendo, ele está atuando, né, como se ele fosse aquela pessoa naquela situação. Então, ele está imitando alguém. Né? Pensem num filme, por exemplo, né? Um filme com uma finalidade histórica. O ator ele está lá imitando como o personagem histórico teria agido em tal situação. Então, a arte, para Platão, ela é essencialmente uma imitação. Né? Mesmo quando alguém faz uma pintura, por exemplo, né? Imaginar que alguém, né, o Ibirá, tirou uma foto. O que ele fez? A foto, ela é uma imitação desse momento. Né? Ela é esse momento, alguém que vai olhar a foto vai saber do que eu estou falando, vai, né? Não. A pessoa que vê a foto, ela vê uma imitação daquele momento a partir do ângulo que a foto foi tirada. Então, em última instância, ela é uma sombra desse momento. Percebe? Ela é falsa, em certo sentido. Ela não é real. Okay? E a imitação é isso. Né? O problema da imitação é justamente esse. Ela nos tira da realidade. Ela faz com que a gente, para apreciar a obra de arte, precise se descolar do que realmente existe e nos movimente a uma ficção. Né? E essa ficção é problemática, porque ela é totalmente subjetiva. Totalmente subjetiva. Tanto é que, por exemplo, fotografia, né? Essas artes, elas trazem uma carga subjetiva muito grande. Né? O olhar do fotógrafo, sabe? É como ele viu aquele momento, quis passar para nós. Não é o momento tal como ele é. Percebe? Ok? E aí, então, ele vai separar 3 tipos de formas, né, pelo qual a gente pode se relacionar com a realidade.
a imitativa está aí dentro, né? Eu vou ler aqui 596C. Aliás, né? Se vocês quiserem pegar ali algumas edições da República, vocês irem acompanhando. Não sei se tem para todos, mas não sei se juntam. Como eu pronunciei? Politeia. Eu olhei assim, pera. Eu não conheço grego, mas eu estudo um pouco de russo. Aí, pra mim, aqui assim, eu ouvia. Tá. Ou outra coisa. Mas é o P, o alfabeto cirílico, ele é bem parecido. Com grego. 596C. 96. Isso. Não é a página, tá? São as marcações. Acho que sim. Não, tem que ler que eu te falo. Eu estou em 596C, lá no livro 10. Na segunda página do livro 10. Isso, aí é a segunda página do livro. Acho o livro 10, que é bem no final, tem praticamente 15 páginas. E bem no final, né? Vai ter o livro aí. Livro 10, isso. Achou? Sim. O seu tem marcação, né? Não é igual dele. Ó, então vamos lá. C é depois da pergunta qual, né? Não, um pouquinho antes. Tá. E não costumamos dizer que o demiurgo de cada um desses móveis. Achou o livro 10? Cadê? Isso. Aí deu 5, depois qual? Não costumamos também dizer. Ok? Todo mundo se achou aí? Isso, não costumamos também dizer. Ok? No 596C, né? Isso. Não pode ver vocês. Por exemplo, só no outro livro mais só. Vou começar aqui, né? 96. Você tomando café e tal. É que não fica ainda. 36. 596C é todo esse Café. vamos lá? Vamos. Então, olha, em oposição ao imitador que captura uma parte da realidade e transforma ela subjetivamente, né, existe uma outra classe de pessoa que pode se relacionar com a realidade de maneira diferente, que é o que Platão vai chamar de demiurgo. Né? O que demiurgo faz? Ele contempla a realidade, não a realidade física, né, mas as ideias. Então, ele contempla as ideias e, a partir das ideias, ele consegue criar tudo que existe no mundo material. Então, o demiurgo, ele é isso. Ele é quem manipula a matéria. Então, olha, 596C. E não costumamos dizer que o demiurgo de cada um desses móveis, né? Por que móveis? Porque ele diz o seguinte, olha, né? Um mesmo móvel pode ter várias formas diferentes. Por exemplo, pode ser uma pintura, ele pode ser várias formas de realidade. Ele é uma ideia, ele é um móvel e é uma pintura. Imaginemos algo assim. Né? O demiurgo de cada um desses móveis volta seus olhos para a ideia e assim um deles fabrica as camas e o outro as mesas que nós usamos e com que as outras coisas se dá o mesmo. É que a ideia em si não a fabrica nenhum dos demiurgos, né? Como poderia. Então o demiurgo, ele não fabrica a ideia, mas ele pega a ideia e coloca ela no mundo material. Por exemplo, ele pega a ideia de um móvel e a partir da ideia do móvel ele faz uma mesa. Também pode fazer uma cadeira, pode fazer um granudo, enfim, pode fazer... ele é um criador, exatamente. Da forma. É um criador da forma. Sim. Ele capta a ideia e transforma em realidade. Exato. Ele capta a ideia e transforma a matéria para contemplar essa ideia. Essa ideia já existe. Exato. Da forma. Exatamente, a ideia já existe, ele não cria a ideia. Ele só pega a ideia que já existe e coloca ela na matéria. Né? Certo? Então, esse é o modo de se relacionar
com a realidade, que é outro da imitação. Né? Aqui tá diferente. A tradução. A tradução é diferente. Né? Se forem pegar, as traduções são diferentes. Eu também estou adaptando aqui, né, do jeito que eu falo. Não estou lendo exatamente. Enfim, né? Então, apesar do demiurgo não reproduzir a ideia tal como ela é, porque isso é impossível, né, já que ele está na matéria, ele não reproduz o verdadeiro, mas, por mais hábil que ele seja, trabalhando a matéria, ele só reproduz a aparência da ideia, né? A aparência daquilo que ele conseguiu contemplar, sim, a semelhança. Né? Bom, então, existem 3 níveis de realidade de um objeto. Né? Vou usar aqui a luz. Aí, acho que fica mais fácil. Eu vou pegar um papelzinho. Então, ó, lembra, né? O número 3 ele já apareceu várias vezes pra gente, né? Os 3 tipos de bem, as 3 partes da alma, né? E, novamente, né? Tem 3 graus de relação com a realidade. Né? Então, ó, o primeiro diz respeito àquele que é o Criador. Né? O segundo é do demiurgo. E o último do imitador. Vou colocar o esqueminha que eu coloquei aqui. Né? De acordo com os exemplos que ele usa. E o último. Ok? Então, ó, a primeira, né, ela é concebida para ser total. E a única que é realmente real. A segunda, ela é fabricada a partir dessa ideia real, mas ela não consegue ser total. E a última, ela é fabricada a partir de uma cópia. Isso. Eu vou colocar, como ele fala, é cópia da cópia. Era isso que eu estava pensando aqui. Já é Xerox da Xerox. Isso, exatamente. Por mais bonita que seja. Proibido. Então, ó, muito rapidamente, né? O que o moveleiro faz? Ele identifica em algo acima dele uma necessidade, né? Então, ou seja, ele já é movido pela falta de alguma coisa. E a partir dessa falta ele cria, né? Ele fabrica alguma coisa, um espelho dessa necessidade que ele percebe que existe. E o pintor, ele vai pintar o móvel que o moveleiro criou. Ele vai pintar as coisas que existem no mundo material. Então, ou seja, é uma cópia da cópia. Que é aquilo que existe no mundo material é, de certa forma, uma cópia do que existe no mundo inteligível. Ok? Então, essa obra do pintor, imitador, né, ela é baseada em como as obras dos artesãos aparecem. Em 598c, ele diz isso. Ele diz, ó, né? Ah lá, longe da verdade está a arte de imitar. E ao que parece, ela é capaz de fazer todas as imitações, porque só alcança um pouquinho de cada coisa. Mesmo isso não passando de uma imagem inane. Dizemos, por exemplo, que o pintor nos pintará um sapateiro, um construtor, ou os outros artesãos, sem nada conhecer das artes dele. Mesmo assim, porém, as crianças e os homens tolos, ele enganaria, se fosse um bom pintor,
Porque desenharia um construtor e mostrando-o de longe, a eles realmente pareceria ser um construtor. Qual que é a questão? O pintor, mesmo não conhecendo exatamente aquilo que ele pinta, ele pode pintar um sapateiro fazendo um sapato, por exemplo, um quadro assim. Ele não sabe nada de fazer sapato, percebe? Mas ele consegue pintar um sapateiro fazer sapato. Então, mesmo sem o conhecimento, a imitação, ela nos dá uma... Ela parece verdade, né? Imagine, por exemplo, um filme de Hollywood, né? Um filme que retrata, sei lá, a vida dos funcionários de uma fábrica tal, né? O ator, ele não faz ideia do que é isso, né? O produtor, menos ainda, o diretor, assim, sabe? Mas mesmo assim, eles vão retratar pra gente e nós, telespectadores, vamos acreditar no que estamos vendo. Vamos achar que aquilo é realmente a vida de um operário, né? Então, filmes de época e... Sabe? Conseguiram imaginar o que eu tô falando? E aí, o que acontece? Nós, enganados, nutrimos uma falsa imagem do que é aquilo, né? Então, um que eu acho que é muito longe, assim, por exemplo, filmes que retratam guerras. É muito distante, é muito diferente, né? Mas nós, né, achamos que sabemos o que é. Nós achamos que é aquilo lá mesmo. Beleza? Então, esse é o problema da imitação. A imitação nos afasta da realidade, ela engana, ela é meio que um atentado contra a inteligência, né? Porque a pessoa que acha que sabe, não vai buscar realmente saber. Está lá já na apologia, né? Aquele que já acha que sabe, não precisa buscar saber, porque ele não sabe que é ignorante. Então ele vai nutrir um falso saber, e vai alimentar aquela imagem, né? Vai viver só de aparência, digamos. Ok? Né? Aquele que menos sabe de alguma coisa é aquele que mais clama saber sobre todos os ofícios. Ele não consegue discernir entre graus de realidade, ele não consegue saber o que é opinião, o que é ciência. E aí ele acaba confundindo as coisas, tá? E aí existe uma coisa, né? Que o clamor da poesia, ou seja, o que a poesia diz que sabe, né? O que essa arte imitativa diz que sabe. Ela diz que sabe sobre todas as questões humanas, porque assim ela consegue retratá-las em cena, né? Então o ator, por exemplo, se vocês perguntarem para um ator, né, a natureza da profissão dele, ele vai dizer que para ele desempenhar um papel onde ele chora, né, ele precisa investigar dentro dele as emoções, para saber onde é que ele chora. Para ele conseguir imitar esse sentimento, reproduzir esse sentimento sem senti-lo. Né? Porque o ator, quando chora em cena, ele não está triste. Né? Ele chora ali por 10 segundos para fazer a cena e depois já volta à vida normal. Então ele imita, né? Ele desempenha, ele faz aparecer uma coisa que não existe. Okay? E aí, o que o Platão faz? Bom, vejamos, né? Vamos fazer um exame, vamos fazer uma investigação para entender se a poesia realmente sabe, né, aquilo que ela diz saber. Se ela sabe mesmo sobre as emoções humanas, se ela sabe mesmo, quando ela pinta um móvel, o que é um móvel, né? Então vamos entender qual que é o conhecimento da poesia, para ver se ela é válida ou não para a nossa inteligência. Ok? E aí ele dá o seguinte exemplo, né? Se alguém fosse capaz de agir como um demiurgo e criar um objeto, e ao mesmo tempo fosse capaz de agir como um imitador e pintar o objeto, a qual tarefa a pessoa se dedicaria? A criar o objeto ou a reproduzir ele? Né? Percebe? Não, tranquilo. Percebem? Então, ou seja, se eu posso montar um móvel ou se eu posso pintar um móvel, aqui eu vou me dedicar. Né? Aqui vocês se dedicariam a pintar um móvel ou a fazer um móvel? Fazer. Porque não posso estar utilizando o móvel. Não que eu não vou utilizar a pintura, mas ela vai ser uma coisa mais apreciativa que vai ficar ali. Esse é um ponto também para Platão, né? A poesia, ela meio que não tem uma utilidade real. Não né? que ela não seja legal, é uma obra interessante. Foi feita no século aí, mas a utilidade mesmo, sim, não existe. Sim, e ela é limitada, né? Porque a poesia, a imitação, ela é estática. Né? Agora, se você faz o móvel que você pintaria, por exemplo, você pode contemplar ele de todos os ângulos que você quiser. Você
Você pode abrir a porta, você pode fechar a porta, pode colocar coisas em cima, né? Você pode, enfim, ele está ali, vivo na sua frente, né? Enquanto a poesia ela é algo abstracional, distante. E aí ele faz uma investigação sobre Homero, né? Então pensemos se Homero sabia acerca das coisas que ele falava, né? Então tem inclusive uma parte lá no livrinho de grego que o Rapsodo fala, né? Que Homero sabe todas as ciências. E ele sabe o que é ser general, né? Então o Rapsodo aclama saber ser general. Mas enfim. Então, o Homero ele fala muito sobre a arte da medicina, né? Agora, ele é médico? Bom, se ele foi médico, ele não conseguiu deixar discípulos, como Hipócrates deixou. Bom, o Homero ele diz muito sobre o bom governo, sobre a legislação, sobre a boa ordenação das pessoas, né? Agora, a gente não consegue pensar em uma cidade que o Homero conseguiu deixar melhor. Se a gente pensar em outros legisladores, por exemplo, Solon, Clístenes, né, a gente consegue pensar imediatamente nas boas cidades, nas boas legislações que eles conseguiram fazer. Bom, o Homero ele diz muito sobre a arte do estratego, né, a arte do general. Mas a gente não consegue pensar em uma batalha que o Homero venceu. O Homero ele diz muito sobre as invenções que aparecem, né, nos poemas dele. Então, Cavalo de Troia, aparece, por exemplo, o jogo de dados sendo inventado na Ilíada. Mas, né, nós não conseguimos pensar em nenhuma invenção creditada ao Homero. Só as que ele diz, né, só as que ele imitou, digamos assim. Mas nenhuma invenção a gente consegue atribuir ao Homero. Ao contrário de Tales, por exemplo, né, que inventou, por exemplo, uma forma de você elaborar um calendário de eclipses e tudo mais. O Homero ele diz muito sobre educação, né, sobre a formação das pessoas. Mas o Homero não deixou nenhum discípulo e nenhuma escola aonde esses ensinamentos passassem adiante, como Pitágoras, né? Então, basicamente, depois dessa listagem, né, dos saberes, dos pretensos saberes de Homero e da poesia, Platão ele diz, então, bom, Homero claramente não sabia executar as tarefas que ele imitava. Ele, por exemplo, coloca, né, ele pinta o Aquiles lutando, mas ele mesmo não sabe lutar, percebe? Então, os poetas, eles desconhecem a verdade, eles não sabem desempenhar aquilo que eles pintam, né? Aquilo que eles tecem. Ok? Isso ele diz em 601. Aqui, olha. Né? Então, estabeleçamos que todos os poetas, a partir de Homero, são imitadores de imagens de virtude e também de tudo mais sobre os que versam nos seus poemas e que eles não atingem a verdade. Ao contrário, como há pouco dizíamos, o pintor, ainda que ele próprio nada entenda de sapataria, criará uma figura com a aparência de um sapateiro, destinada a não entendidos que a veem apenas a partir das cores e das formas. Ok? Conseguiram pegar essa parte da poesia? Bem, então a poesia ela é uma sombra da realidade, né? Se o poeta, imaginemos, por exemplo, o seguinte poema, né? Poema não, vamos imaginar o seguinte filme, né? Que é uma linguagem poética também do nosso tempo. Um filme sobre a guerra. Os atores nunca foram soldados. O diretor, menos ainda. Se você coloca eles no campo de batalha, eles vão desempenhar aquilo que eles filmaram? Eles vão ter soluções grandiosas, tal como eles imaginaram, os soldados? Não, eles vão ser destruídos ali. Okay? Então, essa é a questão, né? A pessoa ela é capaz de forjar uma imagem de saber através da poesia. Mas se você indaga ela sobre essa imagem, se você questiona ela não consegue desempenhar aquilo. Por mais que a pessoa saiba pintar um móvel realisticamente, se você dá madeira, martelo, prega na mão dela, ela não consegue montar. Percebe? Então é uma sombra de um saber. Né? Porque ela tenta retratar a realidade, mas ela consegue retratar a realidade a partir do jeito que ela quer. A partir do ângulo que ela quer pintar. Né? Sim. A poesia e o filme, a pintura, o ponto é que são artes imitativas. Tem até uns conceitos que o pessoal dá aí pela internet que fala assim, né? Não acho que você conhece a Bahia, o Pantanal, que você vê na televisão. Vá viajar, né? Vá ver. Exatamente. Você vê fotos, você vê coisas, então já estou satisfeito, continuo no meu sofá. Sim, não, sim. Não conhece. Exatamente. Eu
acho que a É o partir do programa momento Brasil que ele de relata, que essa arte ela relata alguma coisa que você está vivendo, ela está serve como uma reflexão, assim, para você lembrar, que às vezes você entra no automatismo também na sua vida, né? Então tem certos filmes que a gente vê que a gente consegue trazer para a nossa realidade. Mas, por exemplo, o filme Avatar, por exemplo, você fala que você foi na Amazônia? Você não foi, né? Você pode até relacionar com a natureza e tudo, mas tem coisas que ficam mais distantes. Agora, se é assim, para mim, se é uma arte que te lembra da sua realidade, te faz refletir, é interessante. Sim, mas a partir do momento que a gente instrumentaliza ela. A questão é, o Platão ele diz que nós não podemos nos deixar persuadir pela arte. Ser educado por ela, né? É. Achar que conhece porque lê uma poesia por aí. Exatamente. Talvez como entretenimento, ok, né? Sim. O problema é a gente passar a vida inteira achando que conhece, só porque Então, a arte teria a função só de entreter. Mais pra frente a gente vai ver que nem isso. Nem Ela te engana. Ela te engana, né? Então, os ditadores estão É. certos. Não é? Temos É. livros, É isso aí. temos Eu educação pública, lembrei temos do quadros ministro quando onde esteve aqui, que eu fui ver, e me deparei com o quadro dele lá do Leonardo da Vinci. Eu fiquei extasiada, eu não quis ver mais nada, eu só vi ele. E era enorme o quadro dele, né? Aí você falando, eu falei, nossa, é mesmo, você vai para lugares, é a sua imaginação, não é real. A questão Então, é essa. entra Sim. no entretenimento, mas enganoso, porque Sim. não é real. Né? Porque a questão é essa, o compromisso Eu do diria Platão... assim, até, mas tem um lado também que você elevou alguma coisa para chegar a ver aquilo. Eu também imagino isso, né? Não sei se eu estou certa no pensamento agora. A questão é essa, porque se nós nos permitimos sermos tirados da realidade para nos entretermos com alguma coisa que não existe, né, é uma espécie de violência à nossa inteligência. Né? Nossa. É isso que ele diz no começo do livro. Mas a gente já vai passar para as partes do entretenimento. polêmico. Polêmico. Os outros Como a jogos, Cláudia livros disse, não né? são polêmicos, tá, gente? É só 10. Ele é todo polêmico. É. Só deu 10. É Ele é muito todo polêmico. polêmico. Mas ele é leve no final. Depois ele fala, bom, mas se os poetas nos persuadirem do contrário, né? A gente admite de novo, porque a poesia é agradável. Né? A gente vai ver isso. Enfim, né? Mas qual é o tipo de efeito que a imitação nos traz em relação ao entretenimento, por exemplo? Né? Então, o que a gente sente, né, de frente para uma arte imitativa? Bem, a imitação, o Platão vai colocar aqui, ela exerce força, já que ela é uma arte manipulativa, né, na parte fraca da alma, na parte que consegue ser persuadida, né, através dos estímulos sensíveis. Então, a imitação exerce força nas fraquezas da alma, na confusão de uma percepção gerada pelos sentidos. Como se nós, por não conhecermos, ela nos apresenta um falso conhecimento, né, essa confusão é agradável. Né? É aquilo que o Kant, por exemplo, vai falar, né, que a beleza, né, o belo, o agradável, ele é um misto entre o nosso entendimento e a nossa imaginação. Né? Entre o que nós imaginamos que pode ser e o que nós sabemos que pode ser. Né? Então, essa confusão, ela é agradável para nós. Né? E a imitação vai se aproveitar disso. Esse tipo de fraqueza da alma, né, aliás, a fraqueza dos sentidos, né? Porque quantas vezes a gente não é enganado pelos nossos sentidos, né? Diariamente. Achei que vi alguma coisa, não vi. Né? Achei que tinha alguém do meu lado, não tinha. Escutou alguma coisa? Escutei, mas não escutei, certo? Ouviu, mas não escutou. Achei que eu estava comendo uma coisa com tal gosto, mas é outra coisa. Certo? Enfim, a todo momento, né? Se alguém coloca lá a plaquinha da comida, falando que é requeijão com manjericão, e é erva doce, ou louro, assim. Provavelmente, eu principalmente que tenho um paladar né, nem um pouco refinado, acreditaria completamente no que está na plaquinha. Porque os sentidos eles não são precisos. Nós, seres humanos, tentamos compensar essa confusão dos sentidos com outras artes. Né? O cálculo, por exemplo. Né? Para o quê? Reconhecer que o mundo ele é um só, que ele é objetivo. Né? Porque os sentidos eles são subjetivos. Ok?
A imitação, então, por se valer disso, da confusão dos sentidos, ela não tem o alvo, né, como alvo principal a verdade. Evidente, porque ela não busca uma objetividade. Ela busca fazer com que a experiência subjetiva seja o mais agradável possível. O poeta, né, ele não tem, por conta disso, sem o compromisso com a verdade, ele não tem como imitar, por exemplo, sabedoria, ou a vida de um sábio, ou uma virtude real. Né? E o Platão coloca, né, e nem teria crédito entre as pessoas comuns se ele fizesse isso, porque a arte se tornaria chata. Claro, o que a gente gosta de ver? A gente gosta de ver conflito, né? A gente gosta de ver as pessoas ali, né? Enfim, eu perguntei um dia, né? Eu dou aula para ensino médio, né? E eu perguntei assim, por que vocês acham, né, que o Odisseu demorou tanto tempo para voltar para casa? Aí uma das pessoas falou, porque senão não teria poema. E é isso, né? Percebe? A poesia retrata o conflito. E a gente gosta do conflito, né? E ela mostra as partes da alma conflitantes entre si, né? Eu apaguei o desenho. Ela não mostra a harmonia entre as quimeras, né? Ela mostra elas em conflito, elas em confusão. E aí, em 605b, né, o Platão, então, ele faz aquilo que o pessoal diz que foi a condenação da poesia, né? A expulsão da poesia da cidade. Aqui. 505B? Isso, 505b. Então ele diz, né? Aqui, eu tô 605. 505? Isso. Desculpe, 605. Desculpe. 605b. Seria justo, então, pegá-lo e colocá-lo numa posição correspondente à do pintor, né? Pois criando obras que, confrontadas com a verdade, têm pouco valor, assemelha-se a ele e relacionando-se com outra parte da alma, a que é como ele, mas não com a melhor, por aí também se iguala a ele, né? Então ele diz que, né, o poeta e o pintor eles estão no mesmo nível, né, porque os dois são imitadores. E assim, aí que tá, né? E assim já teríamos motivo justo para não acolhê-lo numa cidade que deve ser governada por boas leis. Pois ele desperta e nutre essa parte da alma, ou seja, a parte fraca, né, a parte confusa da alma. E tornando-a forte, destrói a razão. Como quando numa cidade alguém passando o poder para as mãos dos maus, entrega-lhe a cidade e causa a morte dos mais bem-educados. Do mesmo modo, dizemos que o poeta imitador cria uma constituição má dentro da alma de cada um, porque favorece o que ela tem de irracional, e não discerne nem o maior nem o menor, mas ora julga grandes, ora pequenas, as mesmas coisas, criando imagens vazias, mantendo-se, porém, bem afastado da verdade. Ô, Rick, isso tem a ver com a questão da fantasia? Isso, a fantasia. Porque se eu não conheço uma determinada realidade, mas eu não vi nenhuma imitação, eu não tenho necessidade daquilo. A não ser uma necessidade de talvez conhecer e ouvir falar. Mas se eu começo a ver filme, uma representação, eu posso querer tanto aquilo sem estar preparado para buscar que eu vou ficar fantasiando. Então eu assisto um filme sobre a Índia e eu gosto tanto da ideia que eu fico fantasiando que estou na Índia. E aí quando você vai... Eu estou fortalecendo a minha parte fraca. Exato, exatamente. E A gente está gerando fome, e no fim das contas, nessa parte da alma. Essa fantasia, por ser confortável, ela pode fazer, inclusive, com que você não queira ir à Índia. Né? Você sabe que, a Índia não é mais... Vai ser. Normalmente a realidade não é tão boa quanto as nossas fantasias. Não é tão agradável quanto as nossas fantasias. E aí, nesse sentido, a arte realmente vai estimular muito a nossa fantasia. Eu lembro que eu estava conversando com meu amigo, um dia cômico, sobre o fim da série do Game of Thrones. Aí ele falou que pena, né? Porque agora eu não posso mais viver naquele universo, né? Eu não posso... não posso mais viver. Não vai viver. Vou ter que conversar com o meu vizinho. Sabe? Eu não posso mais acompanhar o desenrolar dos acontecimentos naquele universo. Agora eu tenho que ler jornal. Né? Agora... Realidade. Voltar, tem que voltar para a realidade. Não assisti nenhuma temporada dessa série. Eu nem comecei, não é? Em 605D, ele continua falando, mas focando mais no aspecto do entretenimento. Né? Então, por que você vê essas almas em conflito não é bom, né? Não é bom para a harmonia interna, ele diz. Né?
Ouve e presta atenção, né? Os melhores entre nós, ao ouvir Homero ou outro poeta trágico, imitando um herói que, tomado pela dor do luto, dispara uma grande tirada entremeada de gemidos, ou canta e bate no peito, disso sabes muito bem, sentimos prazer, e esquecendo-nos de nós próprios, vamos atrás deles, compartilhando de seus sentimentos, e ainda, com muito empenho, louvamos como bom poeta, principalmente que nos emocionara a tal ponto. Então, o poeta, ele faz uso, né, das emoções humanas conturbadas para nos emocionar, né? E nós seguimos o poeta, né, como ele diz aqui, esquecemos de nós mesmos em prol dessa comoção. E aí, né, de outro lado, né, sabes que é o inverso, quando ocorre para um de nós, na vida real, né, um luto em família, gabamos-nos da atitude oposta, ou seja, de conseguir manter a calma e resistir, porque é essa atitude própria. Né? Então, né, seria razoável esse elogio à habilidade do poeta em nos emocionar com uma emoção baixa? Né? Ver um homem que ninguém aceitaria como seu igual, mas ao contrário, teria vergonha, né? Não sentiria náusea, mas sentiria prazer em elogiá-lo, né? Aí o discípulo dele responde, né? Não, por exemplo, não sentiria prazer. Ok? Então, ou seja, nós nos gabamos de prudência, de autocontrole quando ocorre alguma tragédia, mas na poesia a gente se deixa levar aos heróis, né, que atingem a desmedida, quando eles são colocados em confronto com alguma situação anormal. Né? Por exemplo, na Ilíada, quando Aquiles recebe a notícia da morte do Pátroclo, o que ele faz? Ele se mantém prudente. Ele rola na areia, ele lastima, ele tal. E até o canto 24 ele fica lá mutilando o corpo do Heitor. E isso, né, nossa, era o auge do entretenimento, da emoção, né? A pessoa se sentia apegado com aquilo. Né? Por isso que o Platão elogia tanto o Odisseu, né? Porque para ele, o herói prudente é o herói que faz sentido a gente elogiar. Ok? O Henrique me ocorreu também que nesse processo aí, ao invés de eu olhar o herói como alguém que está acima, me esforçar para chegar até lá, eu fico feliz que a poesia traz ele para o meu nível, né? Exato, até abaixo. Eu também rolo, se morrer alguém que eu amo. Então, tamo junto. Já tô igualzinho Aquiles, ó. Ou até abaixo, né? Então ele diz, olha, um homem que a gente nem consideraria como igual... tô melhor que ele, porque eu não rolei na areia. Então, ok. Não preciso me esforçar E esse mais. é o ponto. Isso a gente vai ver na Apologia, no livro 2, a República, né? Ou seja, retratar imagens divinas como se fossem imagens do pior tipo de humano, né? Do humano mais passional, do humano mais intemperante, né? Do humano mais descontrolado. Okay? Por isso que ele diz que essas afirmações da poesia, que o Aquiles teria rolado na areia, são falsas. Né? Ele diz, não, o Aquiles é o herói. E por ser o herói, ele não poderia fazer isso. Ok? Então, a intemperança, ela é encorajada, né, e nutrida por esse tipo de poesia imitativa, que traz essas cópias, ou seja, essas imagens, né, que ela manipula da realidade, das profundezas da caverna da qual o filósofo saiu. Né? Então, das profundezas da caverna, as imagens que estão refletidas na caverna são um instrumento da poesia. E por isso, né, é forçoso, então, né, por conta dessa argumentação, que a poesia seja banida da cidade. E ele diz, né, que ela teria a chance de argumentar em prol da sua restituição, né, caso ela percebesse que a argumentação dele foi equivocada. Ele não está decretando, né? Ele está... Para ele, na cidade ideal... Isso, ele está dizendo que... nesse momento, segundo a argumentação que nós fizemos, para nos manter coerentes, né, precisa acontecer isso. Né? E aí ele diz isso em 607 C. No meio da sentença, né? Ele diz assim: mesmo assim, fique dito, né, que se a poesia imitativa que visa ao prazer pudesse apresentar um argumento que prove que é necessário que ela tenha um lugar numa cidade bem administrada,
prazerosos nós a acolheríamos, porque temos consciência de que ela exerce um encanto sobre nós. Seria, porém, impiedade não manter a opinião que temos como verdadeira. Será, meu amigo, que tu também não sentes o encanto que ela exerce, principalmente quando contemplas por intermédio de Homero? Então vocês, né, que estão na leitura do Homero estão vendo, né, que é encantador às vezes, né, se sente seduzido por algumas passagens. E Platão diz, olha, né, nós sabemos que ela tem um encanto sobre nós, mas nesse momento parece que o encanto é só negativo. Se a poesia conseguir provar que esse encanto é positivo, nós readmitiremos ela na cidade. O que Aristóteles tenta fazer, por exemplo, na obra da Poética é isso, né? Responder a essa passagem de Platão dizendo que, não, a poesia é boa porque ela proporciona uma catarse, etc, etc. Okay? Mas, por enquanto, Platão, é isso que acontece na República. Ele fala da rixa, né? A antiga rixa entre a poesia e a filosofia. Sim. Para ele já era antiga essa rixa, então... Dizem que, né, alguns atentos podem falar que não, foi Platão, né, quem brigou com os poetas, mas não, isso já existia antes dele. E, enfim, só que infelizmente a gente não tem referência de quem, né, tenha conduzido essas rixas, né? Mas o fato é que, desde que a poesia nasce na cidade ao lado da filosofia, as duas competem, porque a filosofia busca a verdade e a poesia ela busca fazer uma cópia da realidade. Principalmente porque o artista, de alguma forma, ele precisa de público. Sim. Ele precisa agradar o público, ele precisa ter algum tipo de fama, né? Sim. E é justamente o contrário do filósofo. Então, buscando a verdade, está descomprometido de agradar a todos. Sabe que não vai conseguir agradar a todos. Né? Sim. Ok? Então ele diz, né, que a poesia pode argumentar em volta do seu favor, e ele ainda diz assim, né, assim também nós, por causa do amor que sentimos por essa poesia, e que nasceu da educação propiciada por nossas belas constituições, estaremos dispostos a tê-la como ótima e muito verdadeira, né, caso ela consiga se provar como tal. Ok? E aí, então, ele diz acerca da briga da filosofia e da poesia, e ele continua dizendo para o Glaucon, né? Grande, disse, é a briga, né, meu caro Glaucon? Grande e não do porte que se espera. A briga, a peleja, né, a luta com que se busca ser bom ou mal. Né? Sendo assim, levado nem pelas honras, nem pelo dinheiro, nem por nenhum comando, nem pela poesia, vale a pena descuidar da justiça e de outras virtudes. Okay? E aí, ele, então, diz, né, olha, né, Glaucon, nós ainda não enumeramos os maiores prêmios que cabem à virtude. Né? Então, lembrando, né, que ele diz, lá anteriormente, ele havia dito que a justiça é o maior dos bens, né, e que ela traria vários benefícios em vida. E ele diz, bom, vamos continuar listando os benefícios da justiça. Né? E ele diz, né, o que eu falei para vocês no início, que o tempo da vida humana ele é relativamente curto, né, para coisas grandiosas realmente, né, coisas realmente grandiosas acontecerem. E, né, nós precisamos olhar, colocar o justo ante a eternidade para que a gente consiga ver realmente quais são os benefícios, né, da prática da justiça. E aí ele diz o seguinte, né, Glaucon, porque você, afinal, né, Glaucon, você não acha também que a nossa alma seja imortal? Aí ele joga essa, e o Glaucon olha nesse esquisito, né? Pô, que coisa é essa? Esse papo é esse, só. Né? Eu vou ler aqui a transição para vocês. 609A. Né? Ele diz, né, ó. Isso aqui, né? Crês que uma criatura imortal deva preocupar-se com um tempo desse tamanho, mas não com o tempo no seu todo? Né? E o Glaucon responde, eu acho que deve, disse, mas por quê? Né? Você está me falando isso. E o Sócrates diz, não achas, Liceu, que nossa alma é imortal e jamais perece? E aí? E ele, olhando-me com estranheza, me diz, por Zeus, eu não, mas tu pode fazer essa afirmação? E o Sócrates diz, a menos que eu me engane, creio que eu possa, e tu também, pois não é coisa difícil, né, descobrir a imortalidade da alma. E aí ele, então, faz uma breve argumentação sobre a imortalidade da alma, que é basicamente o seguinte, né, é brevíssima mesmo a argumentação dele, né. É basicamente o seguinte, olha, para tudo existe um bem e um mal.
Um bem é a perpetuação daquela coisa e o mal é a aniquilação daquela coisa. Né? Para tudo tem um bem e um mal. E o mal traz a aniquilação. Então, se a gente pensa, por exemplo, no corpo, né? Um bem para o corpo é o cultivo da saúde, para perpetuar ele, e o mal é a doença que vem naturalmente. E a doença ela é capaz de destruir o corpo. Então, se a gente consegue identificar o bem e o mal em alguma coisa, se o mal não for capaz de destruir essa coisa, né, a gente encontrou alguma coisa imortal que não pode ser destruída. Então, qual seria o bem e o mal na alma humana? O bem é a prática da justiça, das virtudes, tudo mais. E o mal é o cultivo dos vícios, da intemperança, né, que destrói, que corrói a alma. Agora, alguém que pratica muitos vícios, né, por conta disso, a alma daquela pessoa se destrói? Vocês vão chegar à conclusão aqui, né, através de alguns exemplos, que não, né, que a alma não é destruída por conta desse mal. Então, né, se os vícios não são capazes de aniquilar a alma, né, a alma ela é capaz de se tornar injusta sem ser destruída. Né? Então, mesmo com o maior mal para a alma, mesmo com a prática do maior mal, ela não é destruída. Então, logo, né, a alma é uma substância, enfim, uma coisa que não pode ser destruída. Tá? Ok? É que é bem breve mesmo a argumentação, por isso que eu... Mas é exatamente isso. Tá? Então, bem. Então, a alma é imortal. Né? A alma é imortal, mas a gente já viu que a alma do Platão ela é constituída de partes. Né? A alma tem partes. Ora, para alguma coisa ser imortal, indestrutível, ser composta de partes, essas partes precisam estar organizadas de um modo perfeito, né? Sem falhas, sem brechas. Então, a constituição da alma, por isso, tem que ser perfeita, né? Para ela ser imortal e ter partes. Para que a gente entenda, então, o que é a alma exatamente, né, preciso encará-la, né, preciso contemplá-la longe do corpo, tentar pensar longe do corpo que ofusca, de alguma forma, a nossa visão sobre a alma. Né? E aí ele diz, né, que tentar pensar a alma longe do corpo é a mesma coisa que você tentar imaginar, por exemplo, um baú que se tirou lá do fundo do mar. Né? Ele vai estar incrustado de conchas, de musgos, tal. Então a alma vai estar de alguma forma maltratada, né, deformada por conta desse contato com a matéria. Né? Mas mesmo assim, há uma coisa que se percebe, né, como fazendo parte da identidade desse ser imortal, que é justamente a capacidade de amar a sabedoria. Então aqui 611e, ele diz isso. Ó, né? Então é nessa situação também que vemos a alma, né, maltratada por milhares de males. Entretanto, Glaucon, é para lá que devemos olhar. Para onde? Disse ele. Para o seu amor pela sabedoria. É preciso que tenhamos em mente a que objetivos ela visa e com quem deseja conviver, porque é da mesma estirpe que o divino, o imortal e o eterno. E também o que ela seria se buscasse, com todos os seus recursos, um alvo com que tivesse afinidade e, sob esse impulso, fosse por esse motivo, arrebatada do mar, né, a matéria, de onde está agora, e despojada da grande e grosseira camada de terra e cascalho que a cobre, porque tem a terra como conviva sua, em virtude dos chamados banquetes bem-aventurados. Né? Então, ou seja, o amor à sabedoria, ele prevalece na alma, mesmo que ela esteja coberta, né, de influência da matéria. Então, ele já começa a falar, por exemplo, de uma alma desencarnada, algo do tipo. Ok? Então é isso. E aí, então, depois que eles falam sobre a imortalidade da alma, o Sócrates, ele vira para o Glaucon e fala, Glaucon, né? Agora eu preciso que você me devolva uma coisa que você pegou emprestado de mim no começo da discussão. O que ele pegou emprestado dele? Né? Ele pegou emprestado a reputação do justo. Lembram? O Admanto, ele queria que o justo fosse louvado independente do que ele ganharia com isso. Né? Independente dos bens que a justiça poderia proporcionar em vida. O Sócrates, então, prova para ele, né, ao longo da República, que a justiça ela é boa e vantajosa, mesmo que alguém não ganhe nenhuma recompensa, né? Mesmo que alguém seja o mais justo e seja tido, né, pelos outros como o mais injusto, a justiça ainda assim vale a pena. Então, ela não é uma virtude externa, né? Ela é uma virtude interna do ser humano, diz respeito à forma que a gente se organiza internamente. Então, Sócrates quer de volta a recompensa dos justos, para conseguir louvar a justiça em toda a sua complexidade. Né?
Ok? Então eles listam algumas recompensas em vida, né? Que os justos têm. Então ele diz em 612c, né? Então ele diz, né, que o justo, né, ele pode, por exemplo, se casar, né, com quem ele quer, enfim, uma série de bens da pessoa de boa reputação na cultura do Platão, né? Se vocês quiserem, leiam aí depois, em 612c. Mas acho que o que interessa pra gente é o que ele fala depois disso, né? Que é mais ou menos o seguinte, que a justiça, né, os bens que os homens conseguem proporcionar a outros homens justos são eles, dentro da sociedade. Mas os deuses, né, também não fazem vista grossa simplesmente a quem eles têm como justo, né? Os deuses, eles são capazes de discernir entre os tipos de homens, entre os justos e os injustos. E amam e conferem benefícios, né, aos seus protegidos, aqueles que eles têm como justos, ok? A não ser, né, que eles precisem corrigir algum mal do passado. Aí os deuses colocam provas. Espécie de karma, né? Os deuses levam em conta o karma da pessoa. Exatamente. Ok? Então, eles têm as honras humanas e as honras divinas. Essas honras humanas, mesmo as honras divinas que se recebem em vida, em nada se comparam com as honras que esperam a alma humana depois da morte. E aí, ele diz o seguinte, olha, eu vou te contar uma história. Né? Uma história que eu ouvi por aí. É a história de Ur, né? O mito de Ur. Vou contar. Bom, conta-se que Ur era um soldado, né, da Panfilha, há muito tempo atrás, na região da Panfilha. E aí, ele morreu em batalha, né? Foi encontrado entre os corpos em batalha. Só que desde o começo o pessoal viu que tinha algo diferente, porque os corpos, né, já haviam passado alguns dias, ao redor de Ur estavam todos putrefatos, né, já entrando em decomposição, e Ur estava intacto, né, como se estivesse dormindo, mas ele estava morto. Então levam ele até a cidade e vão queimá-lo numa pira. Mas Ur acorda quando estava sendo, né, quando estava para ser queimado, Ur acorda e conta o que havia visto no mundo dos mortos. Também. Tava tipo, né? Como? Então ele conta o que ele viu, né? E vale muito a pena ver aqui a parte. Bem, ele conta. Vou ter que usar a luz. É que eu sou ruim de desenhar, mas vou ter que usar a luz. Não é ruim, só não faz diferença na sua vida. É verdade. Mas é que é aquela coisa, né? Eu tô tentando imitar o Platão. Olha lá, então é a cópia da cópia. Né? Ele tá copiando Cadê? modelos que projetam a sombra. Tá olhando a sombra, copiando a sombra Sim. do modelo que ainda não é real. Não tem tantos pontos. O Ur, ele estava indo por uma estrada, né, seguindo as outras almas. E ele encontra duas cavernas em terra, né, duas entradas na terra. E duas entradas em cima dela no céu. Né? E ele diz que, né, no meio dessas entradas estavam os juízes das almas. Né? Então a estrada seguia por aqui e os juízes então davam a sentença, né, para os justos, aqueles que estavam com saldo positivo em vida. Eles davam a sentença no peito, né, e eles se encaminhavam então para uma das portas do céu, uma das entradas do céu. Para os injustos eles davam a sentença nas costas e a pessoa se encaminhava para uma das entradas na terra. E seguiam lá, né? O Ur, então, ele assiste julgamentos, mas ele mesmo ele é proibido de se encaminhar, né, por uma das duas entradas, ele não recebe a sentença. E aí ele descobre que ele estava ali, né, dizem para ele que ele estava ali, né, em missão. Os deuses queriam que ele contasse aos seres humanos o que aconteceria do pós-morte. Né? E aí ele vê essas almas sendo julgadas. Né? Nas outras duas entradas, era por onde as almas saíam, as vindas do céu e as vindas da entrada da terra. Né? As vindas do céu estavam serenas, calmas, né? Como se tivessem recebido uma espécie de... Né, como se tivessem visto algo incrível. E as que estavam vindo da terra estavam todas cheias de pó, né? Lamentando os sofrimentos que tinham passado. Bem, mas as duas, né, as vindas do céu e as vindas da terra, se encontram aqui numa região do lado
e acampam, né? Mais ou menos uma semana. Enquanto isso, né, as que estavam indo para o tribunal podem se encontrar e conversar com elas e ambas trocam, né, umas informações. O que está acontecendo lá na Terra? Né? Novidades, né? O que vai acontecer aqui embaixo? Né? Elas trocavam informações. E, enfim, as almas esperam aqui, né, por uma semana. E no 8º dia, elas então andam. Elas começam a andar guiadas, né, por uma direção. Esse é o primeiro momento, né? No segundo momento, o que acontece? Caminhando, elas ao longe, vem uma coluna de luz, né? E começam, né, as almas todas vão se aproximando dessa coluna de luz. E aí eu vou ler para vocês, porque eu não vou conseguir desenhar isso. Ele diz que as colunas de luz, né, nessa coluna, estavam, né, um tipo de cordames, sustentando o céu, né? Porque essa coluna era como se fosse um pilar do céu, né, um ponto de sustentação do céu. E aí, então, ele diz, ó. Toda vez que um grupo permanecia 7 dias parado, devia levantar acampamento. Para quem quiser acompanhar, é 616b. E no 8º dia, pôr-se a caminho para chegar, depois de 4 dias, a um lugar onde podiam ver lá do alto, estendendo por todo o céu e terra, uma luz reta como uma coluna, muitíssimo semelhante a um arco-íris, mas muito mais brilhante e pura. Aí chegaram depois de uma caminhada de um dia. E bem lá no meio da luz, viram estendidas, a partir desse ponto do céu, as extremidades da sua corrente, né? Pois essa luz era um liame, pilar do céu, e tal como a cordoalha que cingia as trirremes, cordoalha é tipo o conjunto das cordas, né, do barco. Ela mantinha coesa toda a esfera celeste. Nas extremidades estava suspenso o fuso da necessidade. Então, espécie de fuso, né, da necessidade, por cujo intermédio giravam todas as esferas. Eu encontrei um desenho disso, mas vou chamar vocês aqui para ver. Tá. Eu encontrei um desenho disso que eu achei bom, mas não achei muito, assim. Não teve ilustrador desse livro? Não tem. Eu encontrei um... Gustavo Doré. Eu acho que ele só faz outro tipo de história. Mas aí tá me esperando. Cadê o desenho? Vem aqui, gente, ver o desenho aqui, ó. Eu não vou conseguir desenhar. Então ele diz, né, que a haste e o gancho eram feitas de aço, mas a fusaiola de uma mistura de aço e outros metais. Né? A natureza da fusaiola é meio que esse fio, é um mecanismo que enrola o fio, né, do tear, por exemplo. Ok? Ao todo haviam 8 fusaiolas, umas encaixadas dentro das outras, cujos bordos do alto se faziam ver como círculos, criando uma superfície contínua em volta da haste, que de lado a lado atravessava o meio do 8º. Então a primeira fusaiola exterior era que tinha um círculo de bordo mais largo. O fuso girava sobre si mesmo, sobre os joelhos da necessidade. No alto de cada um dos círculos estava postada uma sereia, com que ele girava, emitindo um único som, sempre no mesmo tom. Do conjunto das suas vozes, soava um único acorde. E 3 outras mulheres, sentadas em voltas a intervalos iguais, cada uma num trono, as filhas da necessidade, as moiras, vestidas de branco e com guirlandas na cabeça, Láqueas, Escloto e Átropos, cantavam hinos ao som da harmonia das sereias. Láqueas do passado, Cloto o presente e Átropos o futuro.
né? Ok? Quando as almas chegaram lá, elas tiveram de apresentar-se imediatamente a Láquesis, né? Então, passado. Em primeiro lugar, um profeta as colocou em seus devidos lugares. Depois, apanhando no joelho de Láquesis os quinhões e modelos de vida, subiam ao estrado e disse em voz alta. Então, o que acontece? As almas são organizadas ali pelo profeta pelo profeta, né? Ele organiza elas ali, sei lá, em fileiras, alguma coisa assim, em círculo, não sei. E o profeta, então, ele pega dos joelhos da Moira Láquesis uma espécie de quinhão, uma espécie de búzio, enfim, imaginem aí o que vocês quiserem, né? Que eram os quinhões, os modelos de vida. Então, cada uma dessas pedrinhas equivalia a um modo de vida, um modelo de vida, correspondendo à sua próxima vida, né? A vida futura. Então, as pessoas vão escolher a próxima vida futura, okay? A vida em que vão reencarnar. E aí o profeta diz o seguinte, e aí é a lição de moral que o Platão quer passar com a República, né? Prestem atenção nessa parte. Palavras da Virgem Láquesis, filha da necessidade, almas efêmeras. Agora é o começo de outro período portador da morte para a raça mortal. Não será um daimon que vos sorteará, mas vós que escolhereis um daimon. Que o primeiro sorteado seja o primeiro a escolher a vida que estará ligado pela necessidade. A virtude não está sob nenhum senhor. Honrando-a ou desprezando-a, cada um dela obterá mais ou menos. A responsabilidade é de quem escolhe, e o Deus é isento de culpa. O que isso significa? Que a responsabilidade de nós, seres humanos, em escolhermos sermos virtuosos ou não, é nossa. Não é o destino que coloca pra gente a oportunidade de ser justo ou não, né? Não são os deuses que colocam obstáculo na nossa vida da justiça ou não, né? Da prática da justiça ou não, né? A virtude não tem senhor. Por isso que ela é acessível a todos, né? E o Deus é isento de culpa. Ok? Responsabilidade de quem escolhe. Certo? Então, depois que ela diz isso, né? Depois que o profeta diz isso, a sorte é colocada numa pilha e as pessoas vão, por ordem, né? Escolhendo uma a uma o tipo de vida que querem levar. Tá? Haviam todo tipo de vida, né? Eles colocam vidas animais, vidas humanas. Bem avançado já. É. Mas aí que tá também, né? Às vezes o animal ele pode ser mais virtuoso do que o humano. Não, Também é colocado aqui. Por exemplo, o Agamemnon, né? O Agamemnon escolhe a vida de uma águia, por exemplo. Porque ele não queria mais estar sujeito à mudança, à constância dos governos mortais. Então ele escolhe viver como uma águia, né? Governando os céus. Enfim, né? E aí, coloca assim, né? Ó. Tendo dito essas palavras, tirou para todas as sortes, e cada um apanhou o que caíra perto dele. Né? Essas sortes é a ordem pela qual as pessoas vão ir até lá. Né? Então, primeiro, segundo, terceiro, quarto. Então, cada um pega o que cai perto dele. Exceto Ur, a quem isso não foi permitido. Para quem a apanhara, ficou evidente a ordem que lhe cabia na escolha. Depois disso, novamente, o profeta colocou no chão, diante deles, os modelos de vida que eram muito mais numerosos que as almas lá presentes. Então, por exemplo, se tinha 10 pessoas, tinha 30 modelos de vida. Né? Então, tinha mais vida do que pessoas, né? Mais oportunidade para escolha. Não era uma para cada um. Né? Porque, justamente, não é determinado. A responsabilidade é de quem escolhe. Né? Mais numerosas que as almas lá presentes, e eram de todas as espécies. Todas as vidas de animais e todas as vidas humanas. Entre eles havia tiranias, umas perenes, outras também que se arruinam enquanto estavam vigentes e terminam com pobreza, exílio e mendicância. Havia vidas de homens famosos, um por seus aspectos, por sua beleza, pelo vigor, pela capacidade de luta, outros por seu nascimento, pela virtude dos seus ancestrais, e outros não famosos por todas essas razões. E do mesmo modo era a vida das mulheres. Não havia uma posição determinada para a alma, porque necessariamente ela escolheria outra vida e se tornaria diferente. Né? Então, ou seja, a alma, ela de certa forma não exatamente
tem uma propensão a escolher o tipo de vida ou não. Né? Nesse momento da encarnação, meio que, né, aí é a minha interpretação, tá, pessoal? Meio que a personalidade ela já está fora do jogo, né? E a responsabilidade é da escolha da alma, desprovida do corpo, desprovida de, né? Percebe? Então, a alma, que ele coloca, né? Não havia uma posição determinada para a alma, porque necessariamente, né, ela se tornaria diferente. Quanto ao mais, de um lado, havia uma mistura de riqueza e pobreza, de doença e saúde, e de outro meio termo entre esses extremos. Então, caro Glaucon, ao que parece, é aí que está o maior perigo para o ser humano. E é justamente por isso que cada um de nós, deixando de lado os outros estudos, deve cuidar principalmente de tornar-se um investigador e um aprendiz desse estudo, para ver se um dia será capaz de aprendê-lo e encontrar quem o faça capaz e sábio, podendo discernir entre uma vida nobre e uma vida má, e escolher, na medida do possível, sempre em todas as situações, o que é melhor. Então, o Sócrates, ele vira para o Glauco, interrompe um pouco o mito de ele e fala, olha, negócio. Então, ao que parece, é aí que está. Né? A vida do filósofo ela é treinada para esse momento. Para que quando haja o momento da escolha, o filósofo seja capaz de discernir que a honra não é melhor, que a riqueza não é melhor, que saúde física não é melhor, mas que, né, uma vida justa é a melhor. E aí, o filósofo, então, ele é aquele que treina para ser capaz de discernir a vida justa entre todas as situações. Ok? Assim, né, raciocinando a partir de tudo isso, será capaz de escolher com os olhos voltados para a natureza da alma. Né? A pior ou melhor vida, chamando de pior a que leva a tornar-se mais injusta, e de melhor a que leva a tornar-se mais justa. Certo? A tudo mais ele renunciará. Certo? Evitando os excessos e tudo mais. Beleza? Então aí ele diz, né? Ele conta aqui de algumas das escolhas, né? Ele diz que o primeiro que escolheu, o primeiro, né, moço que escolheu a mais pesada tirania possível. O primeiro cara que escolheu. Podia escolher qualquer um. Escolheu a mais pesada tirania. E aí quando ele teve tempo para avaliar, né? Depois que ele tinha escolhido, aí ele baixa no peito, lamenta, ele fala que foram os deuses, né? Que fizeram ele fazer escolha, né? Ah, e os deuses, não sei o quê. Responsabilizava a todos, menos a si próprio. Certo? E aí lembrem, né? Palavras da Virgem Lácteos. A virtude não tem senhor. A responsabilidade é de quem escolhe, o Deus é isento de culpa. Ok? E ele fala de alguns personagens da mitologia que escolheram vidas, né? Por exemplo, ele diz que Orfeu nasceu num cisne, ele não queria nascer de uma mulher de jeito nenhum. Ele diz que Agamemnon vira uma águia, né? É que Orfeu ele tinha sido traído não. Ele passa um perrengue lá com a esposa dele. E ele é morto pela sacerdotisa, pelas... Como é o nome das moças? Pelas Danaides, né? As mulheres de Dionísio. Enfim, e aí ele fala da escolha de Odisseu, que foi o último a escolher. Coube a sorte que Odisseu fosse o último a escolher. E ele, né, por conta dos seus sofrimentos, a vida deu a ele mansidão, né? Deu a ele, por exemplo, uma capacidade de renunciar à ambição, à riqueza, né, por conta desses sofrimentos. E Odisseu, então, procurou uma vida, é engraçado demais, onde ele fosse um ninguém, um particular, alguém, assim, preocupado simplesmente com o seu. Né? E ele diz que ele teria escolhido essa vida simples, ainda que ele fosse o primeiro e pudesse escolher qualquer um. Né? Teria sido essa que ele escolheria. Ok? Então, de novo, né, o Odisseu, ele é para Platão meio que ainda não é exatamente o herói modelo, né? Mas ele é, pelas suas virtudes, o modelo de vida justa, né? Pelo menos de busca da vida justa. Tá? A Láquesis, então, ela dá, né, a vida que as pessoas escolheram, e depois que elas escolhem, né, que as almas escolhem o tipo de vida, elas então saem daquele lugar, né, se encaminham para a planície do Létis. Né? E lá na planície do Létis, elas acampam, né, à noite. E elas não levam nem comida nem bebida. Então elas têm que beber água do rio para satisfazer a sede. Aqueles que bebem muito da água do rio, se descontrolam e bebem muito, né, acabam
de uma forma limpando mais a alma, assim, pro bem e pro mal. Limpando mais a alma, esquecendo mais. E aqueles que bebem pouco conseguem, de uma forma, se lembrar mais fácil, né? De perseguir o que eles estavam querendo. E enquanto as almas estão dormindo, depois de beber a água do rio Letes, né, cai um raio e um terremoto, e as almas se transformam em luzes e ascendem para o céu como estrelas. Né? E o Er não sabia exatamente o que ia acontecer com ele, e aí, de repente, ele acorda e está no corpo dele de volta. Ok? E aí, então, vou ler para vocês o finalzinho da República, que é bom demais. Hein? 621D. Assim, Glaucon, né? O mito foi preservado e não se perdeu e nos salvará. Se nos deixarmos persuadir por ele, faremos uma boa travessia do rio Letes e não macularemos nossa alma. Persuadidos por mim e convencidos de que nossa alma é imortal e capaz de suportar todos os males e todos os bens, e que manteremos sempre a caminhada para o alto e nos dedicaremos totalmente à justiça, e com ela à sabedoria, para que estejamos bem conosco e com os deuses, enquanto permanecermos aqui, e depois que recebemos os prêmios pela justiça, como os vencedores que os vão recolhendo à sua volta, seremos felizes não só aqui, mas também na caminhada de 1000 anos que falamos. Porque esse ciclo de reencarnação dura 1000 anos. Ok? Então essa é a República, pessoal. Agradeço aí a paciência de vocês. Espero que tenha sido claro e proveitoso, mas se quiserem tirar alguma dúvida durante a festa, né? Estarei lá. Continuamos na festa. Continuamos na festa, beleza? Então é isso, pessoal. Obrigado.